A atual primeira-dama, Marcela Temer, e a futura, Michele Bolsonaro, se encontraram em Brasília no fim da manhã. Foi a primeira ida de Michele Bolsonaro a Brasília desde as eleições. Ela viajou em um voo comercial e desembarcou junto de outros passageiros. Do aeroporto, foi até o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do Gabinete de Transição, onde disse aos jornalistas que pretende participar de projetos sociais no governo do seu marido. Todos os projetos sociais possíveis. Até porque era algo que eu já fazia antes de me casar com o Jair. Então eu tenho um chamado para a ação social. Comunidade surda, pessoas com deficiência e portadores de síndromes. Depois, a futura primeira-dama seguiu para o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, onde foi recebida por Marcela Temer. As duas também devem visitar a Granja do Torto, a outra residência oficial na capital federal. O governo eleito já tem 10 ministros indicados. Uma das definições ontem foi na saúde. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, vai comandar a pasta. E Fábio, Mandetta já chegou criticando o programa Mais Médicos e defendeu também mais incentivos para os médicos. É isso, Ana. Ele defendeu uma política de incentivo para que os médicos trabalhem no interior e também no SUS em geral. Sobre o Mais Médicos, o futuro ministro da Saúde disse que, em vez de ser um convênio entre Cuba e o Brasil, o programa foi um convênio entre Cuba e o PT. O dia ontem foi movimentado aqui em Brasília. No apartamento funcional onde fica quando vem a Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro teve uma noite tranquila. Recebeu a visita do presidente do PSL, Luciano Bivar, que disse que Bolsonaro está animado para a cirurgia do dia 12. Movimentado mesmo foi o dia. Depois de reuniões no Centro de Transição com representantes das Santas Casas e parlamentares, foi confirmado o ministro da Saúde do novo governo, Luiz Henrique Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul. Ele é deputado federal no segundo mandato e foi indicado em meio à polêmica do programa Mais Médicos, que, segundo ele, tem cunho político. Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. O futuro ministro da Saúde disse que no ano que vem o formato do programa Mais Médicos deve mudar, assim como o nome, que pode ser Mais Saúde. Ele defendeu mudanças na revalidação dos diplomas, uma política de incentivo para médicos trabalharem no interior e o trabalho no SUS como forma de desconto para quem tem o FIES. Mandetta quer um destino para as obras paradas das UPAs e, antes de começar a gestão, vai fazer um levantamento dos estoques de remédios no país. O futuro ministro também foi questionado sobre problemas com a justiça. Contra ele pesa a suspeita de fraude numa licitação de 2009, quando era secretário municipal de saúde em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Ministério Público diz que há evidências de que Mandetta teria influenciado o processo de contratação em troca de favores, como pagamento de táxi aéreo durante a campanha dele para deputado em 2010. Não sou réu, não tenho ainda a condição nem de saber quais são as eventuais culpabilidades a mim impostas, e quando for, se for o caso, reapresento ao presidente. O próprio Bolsonaro defendeu o indicado. Tem uma acusação contra ele em 2009, se eu não me engano. Não deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado de nós, qualquer denúncia ou acusação que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Também foi anunciada a permanência de Wagner Rosário na Controladoria Geral da União. Até agora, o único ministro do governo Temer mantido. Ele é formado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras. É mais um nome da equipe a ter ligação com as Forças Armadas. Wagner Rosário defendeu mudanças na lei para que a empresa que denunciar esquemas de corrupção fique livre da multa nos acordos de leniência. Hoje são 19 acordos em negociação. Wagner Rosário disse que vai trabalhar afinado com o futuro ministro Sérgio Moro. Trabalhos para a melhoria da gestão pública e outra com foco no combate à corrupção. Jair Bolsonaro também foi à Procuradoria-Geral da República. Não foram permitidas imagens, apenas fotos repassadas pela equipe do presidente eleito. Numa delas, ele exibe um presente que ganhou. Enquanto isso, a equipe de transição segue com estudos e decisões.
O futuro ministro da Economia anunciou a criação de uma secretaria de privatizações. Paulo Guedes defende a venda de estatais e outros órgãos como forma de fazer caixa e de reduzir o endividamento público do país. E a equipe de transição estuda também uma reforma tributária para simplificar a cobrança de impostos, com a promessa de que não vai aumentar alíquotas. A gente pode esperar que vai ter aumento de imposto? Vai ter mudança? Não, aumento de imposto não. Tomara, né? Até porque o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo vai bater mais um recorde hoje às 4h30 da tarde. O valor total de impostos, taxas e contribuições que o brasileiro paga para a União, estados e municípios vai chegar a 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Eu confesso, Anny Chico, não consigo nem imaginar aí concretamente quanto dinheiro é isso. Viu? Eu consigo imaginar o quanto que poderia ter de benefício para as pessoas se esses impostos fossem bem usados, né, Fábio? É uma montanha de dinheiro, Fábio. Gustavo Bebiano será o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro. Quem acompanha tudo e traz as informações agora para a gente é Joconda Brasil, lá de Brasília. Boa tarde, Joconda. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Gustavo Bebiano, o nome dele foi confirmado agora há pouco aqui no governo de transição. Bebiano é ex-presidente do PSL, partido de Jair Bolsonaro, uma das pessoas mais próximas do presidente eleito. Agora há pouco, o presidente também confirmou o nome do novo advogado-geral da União, mas ainda não há decisão se o cargo de advogado-geral da União manterá o cargo de ministro. O deslocamento para o gabinete de transição foi acompanhado apenas pelo comboio presidencial. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, os batedores foram dispensados a pedido do próprio presidente eleito. Bolsonaro reuniu hoje pela primeira vez os futuros ministros de sua equipe de governo. Na reunião, foi apresentado um plano de trabalho e os ministros receberam orientações técnicas da área jurídica do governo. O presidente eleito anunciou por uma rede social mais um integrante do futuro governo. André Luiz de Almeida Mendonça será o novo advogado-geral da União. Ontem, Bolsonaro confirmou a indicação do deputado federal Luiz Henrique Mandetta do DEM para o Ministério da Saúde. Mandetta chegou cedo hoje ao Centro Cultural Banco do Brasil. Quase foi barrado pelos seguranças que, sem reconhecê-lo, exigiram a identificação. A saúde é o ministério com o maior orçamento da esplanada. Mandetta é investigado por suposta fraude em licitação. Ontem se defendeu afirmando que não é réu. Não sou réu, não tenho ainda a condição nem de saber quais são as eventuais culpabilidades a mim impostas. E quando for, se for o caso, reapresento ao presidente. Jair Bolsonaro disse que o processo contra Mandetta não foi para frente. Tem uma acusação contra ele em 2009, se eu não me engano. Não deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer denúncia ou acusação que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Além de André Luiz de Almeida Mendonça para a AGU e Luiz Henrique Mandetta da Saúde, já estão confirmados no novo governo Ernesto Araújo nas Relações Exteriores, Paulo Guedes na Economia, Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Tereza Cristina na Agricultura, Wagner Rosário na Controladoria Geral da União, General Azevedo e Silva na Defesa, Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia, General Augusto Heleno na Segurança Institucional e Sérgio Moro na Justiça e Segurança Pública. Moro anunciou os primeiros integrantes de sua equipe. O atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, será o novo diretor-geral da PF. Valeixo já atuou com Moro em fases decisivas da Lava Jato e coordenou a operação que levou à prisão o ex-presidente Lula, após condenação em segunda instância. A superintendente da Polícia Federal em Sergipe, Érica Marena, também vai compor o gabinete de Sérgio Moro. Ela vai comandar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério. Érica Marena participou da Lava Jato desde o início, deu nome à operação. Jair Bolsonaro deve completar a formação de todo o ministério até o fim deste mês. O presidente eleito quer que até meados de dezembro os futuros auxiliares já saibam o que tem que ser feito para, na troca de governo, evitar descontinuidade por causa do novo desenho da esplanada, que ele afirma será mais enxuto. Até agora, o Democratas é o partido com mais presença na nova equipe. Já são 3 ministros filiados.
Um deles é Onyx Lorenzoni, que afirmou que a indicação dos outros 2 colegas de bancada, Tereza Cristina e Mandetta, não é para atender interesses partidários. Não há a questão partidária envolvida. No caso da deputada Tereza Cristina, ela foi apresentada como nome da Frente Parlamentar da Agricultura, que tem mais de 15 partidos que compõem a frente. E no caso do deputado Mandetta, ele foi desde a primeira hora um dos primeiros a auxiliar o hoje presidente Bolsonaro a conhecer mais profundamente os problemas e as soluções para a saúde no Brasil.